Assalamu alaikum, pessoal, vamos dar continuidade àquele crime horrendo que aconteceu há pouco tempo. Que se você ainda não viu o vídeo, volta lá uns vídeos atrás que você vai encontrar o caso de Nayara Ashraf. Vamos lá? Então, eu volto aqui hoje para contar para vocês que o tribunal, depois de ter feito a sentença, ele também pediu que a execução do algoz de Nayara fosse transmitido ao vivo pela televisão. Pois é, isso tudo no dia 24 de julho, não é? O menino já foi sentenciado, aconteceu em uma semana, 15 dias no máximo. Foi um dos casos mais rápidos a serem resolvidos aqui no Egito. Uma estudante então de 21 anos, para quem não soube nem viu o caso, Nayara foi assassinada em plena luz do dia, em frente à faculdade, em 20 de junho, por Mohamed Adel, né? Porque ela recusou casamento, qualquer envolvimento com ele. A cena foi capturada por câmeras de vigilância e o vídeo circulou então nas redes sociais, como vocês viram aí. Ele causou um grande rebuliço no país, foi algo horrendo mesmo, até para nós que estamos mais acostumados às vezes a certos crimes. Não foi nada bonito de se ver, né? Ele foi agarrado pelos transeuntes, pelas pessoas que passavam, ele foi preso. Na época ele estava muito machucado, ele foi para o hospital, esteve 2 dias lá bem machucado, mas ele foi preso. Depois disso ele já foi condenado, então já houve a sessão toda de tribunal, ele foi condenado à pena capital, pouco mais de uma semana depois de ele ter sido preso, não é? E agora, em 28 de junho, após o julgamento curto, relâmpago que houve, eles pediram para que fosse transmitido então ao vivo a execução. Mas no dia 24 de julho, os juízes publicaram os considerando do veredito, né? Então, o crime foi dia 20, o crime foi dia 20 de junho, dia 22 ele já foi encaminhado para o tribunal e dia 24 eles já deram o veredito. E o qual esse veredito foi adiado e eles depois, uma semana depois, eles já estavam dando novamente o segundo e final veredito. Juntamente então com o pedido da nova lei, gente, eles pediram também então o tribunal para permitir essa transmissão ao vivo da execução. Eles justificam esse pedido dizendo que terá um efeito dissuador, que seria justo que o algoz Mohamed Adel ele fosse executado como a sua vítima à vista do público. Lembrando que o réu, ele a esfaqueou 19 vezes e a matou tentando decapitá-la. Pois é, não foi uma coisa tão simples e bonita de se ver como a menina foi executada. Então o tribunal exigiu que o legislador permita que as sentenças de morte sejam transmitidas ao vivo, ou parte delas, nesse caso específico aqui do Mohamed, a fim de alcançar então a coibição geral desejada, porque após a reincidência e disseminação de incidentes de abate, gera medo, então, assim, à população no país. Então, eles acham que transmitindo ao vivo toda essa cena da execução, do enforcamento, que as pessoas vão ficar com mais medo e não vão cometer tantos crimes. Então, o tribunal também atendeu ao pedido do advogado de defesa para apresentar o réu à medicina legal, para verificar a sua saúde mental e o seu equilíbrio psicológico. Isso todos fazem em todos os países. Vamos tentar uma última coisa. Então, aqui, né, quero fugir da corda e vamos lá ver se eu tô com algum distúrbio psicológico. Algum sempre vai ter, porque senão não fazia um crime desse, não é? Mas existem problemas mentais e mentais. Então, vamos lá. O tribunal disse que verificou a solidez do estado mental dele e a solidez da consciência, das escolhas, antes e no momento do que ele cometeu o crime, não é? E então o tribunal chegou à conclusão que ele estava tudo bem com ele. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. E o tribunal chegou à decisão final do enforcamento, por causa que, da pena capital, o tribunal chegou ao fim e resolveu para a pena capital, porque ao averiguar o crime, viu que foi planejado, né? Foi uma escolha, ele escolheu o instrumento, embora ele tenha falado que ele estava com uma faca e não sei o que para se defender de bandidos, não era bem assim. Ele fez tudo planejado para ser naquele dia, naquela hora, naquele momento. O Tribunal Criminal de Mansura leu no dia 6 de julho o veredito final contra o algoz de Nayara Ashraf. Após um período de julgamento que foi histórico, curto, super curto, porque estava tudo muito óbvio, muito provado. Ele confessou, não é? E estava tudo muito simples de ser provado com várias testemunhas.
Então, dia 28 de junho, o tribunal condenou Mohammed ao enforcamento. Dia 26 de junho, um pouquinho antes, o réu admitiu ter cometido o crime, alegando que foi forçado, então, a se defender de bandidos, e por isso que ele trazia a faca. E quando ele encontrou a moça, ela insultou ele e ele foi se defender. Se defender de um insultamento com uma facada e degolamento. Ele alegou que trouxe a faca, então, para se defender, porque Nayara tinha insultado ele. O Ministério Público já tinha encaminhado ele desde o dia 22 de junho. 20 de junho aconteceu tudo. 22 de junho ele foi encaminhado a julgamento perante o tribunal sobre acusação de homicídio premeditado. Em 48 horas já veio a decisão de encaminhamento. Após esse incidente, já veio a decisão, né? Mas eles foram descobrir tudo bonitinho, porque tem que estar tudo no papel, né? Então foi feita a articulação com o Tribunal de Apelação competente e as primeiras sessões judiciais então foram marcadas, ele já foi julgado e foi tudo assim, papum. Devia ser muitos assim, né? Porque por que vai estar perdendo tempo dentro da prisão? O Ministério Público já tinha apurado provas de 25 testemunhas antes do rapaz falar em depoimento. Então, ele falou logo 2 dias depois, porque ele esteve internado durante um tempo, e enquanto isso a polícia já capturou ali várias alegações, testemunhas e depoimentos. A pena máxima para assassinato aqui no Egito é a morte. O Egito ficou já entre o 3º maior número de execuções do mundo em 2021, segundo a Anistia Internacional, não segundo eu. Mas a pena capital, ela raramente é executada em público ou radiodifusão, nada disso é visto, é tudo feito ali no restrito. Em 21 de abril de 1998, aconteceu sim de emissoras de TV egípcias transmitirem os procedimentos preliminares de execução de 3 pessoas. Foram condenadas por matar uma engenheira e seus 2 filhos em seu apartamento na cidade de Nasr, no leste do Cairo. Um crime que também chocou o público, que eu vou ver se eu trago aqui para vocês. Em 27 de novembro de 2019, olha só, gente, lá em 1998 e agora depois em 2019, também foi transmitido somente os primeiros passos da execução de Hashem Ashmawi, um condenado porque era condenado por terrorismo. Isso são raras exceções que acontecem no Egito. O Dr. Ahmed Shawki Abu Hatwa, professor de Direito Penal e ex-reitor da Faculdade de Direito da Universidade mesmo de Mansura, do local lá onde aconteceu tudo, ele disse ao jornal Al Monitor, por exemplo, que o tribunal solicitou à legislatura que introduzisse essa emenda no Código Penal para permitir a transmissão da pena capital. É imperativo, ele disse que é imperativo ter um texto legal que permita isso. Não pode se transmitir sem esse papel da autorização toda legal ali dos extremos lá superiores. Ele ainda disse que, na opinião dele, isso não é uma coisa muito agradável de se fazer, ficar vendo execução em público. Nunca uma sentença foi executada em público depois da lei de 1937. Até então, ali, isso era normal no tempo antigo, e então nos países que tinham pena capital era visto em público. Ou seja, o Código Penal do Egito vai consolidar uma ideia de vingança, não é? Então eles acham que isso vai dar um ar de vingança, mostrar essa execução ao vivo. Então este não é o efeito desejado que o tribunal quer alcançar. Esse professor, ele ainda disse que não acredita que o parlamento vai responder com sim a esse pedido aí de transmitir a execução do algoz de Nayara. É verdade que o condenado cometeu um crime hediondo, mas ele pagará a sua dívida com a comunidade já sendo punido, não é? Ele já vai ser punido. Então, nesse sentido, todos os seus direitos devem ser preservados, inclusive a execução da pena de acordo com os procedimentos legais. Assim diz o professor. Né? Então, de acordo com os artigos da lei aqui do Egito, do Código de Processo Penal Egípcio, do 473 e 474, a pena capital deve ser executada dentro da prisão ou em um outro local restrito, na presença de
dos deputados do Ministério Público, do diretor da prisão, do médico da prisão ou de qualquer outro médico delegado pelo presídio, não é? Além do advogado do condenado. Qualquer pessoa, até da família, qualquer pessoa adicional que deseje estar presente durante o procedimento tem que ter uma permissão especial da promotoria. Não é assim, eu quero ir assistir, tá? Então, Abu Hatwa, esse professor universitário de direito penal, ele disse, é possível transmitir os procedimentos preliminares, tipo pegando ele, levando ele caminhando em direção e ali corta, entendeu? Os procedimentos preliminares, tudo bem, antes do momento da execução até ainda é permitido. Agora, o condenado, ele poderia ser trazido, então, da sua cela para comparecer perante o comitê executivo. Eles sempre perguntam também sobre os seus últimos desejos. Isso não requer nenhuma alteração na legislação. Então, se eles quiserem só transmitir essa parte, eles não vão precisar de tanto papelada. Agora, para transmitir a execução em si, é preciso sim uma alteração legislativa para isso. Então, não é tão simples, mas é possível, porque já aconteceu aqui no Egito. As sentenças da pena capital no Egito, elas são todas aqui executadas por corda, né? Vamos lá passar a corda. Quando o veredito é finalizado, após a consulta também, como eu já tinha dito, do mufti do país, que é tipo o sheikh principal que lidera toda a religião aqui nesse caso, não é? Ele é submetido também ao presidente e a sentença é executada mais ou menos em 14 dias, a menos que seja emitido um indulto ou uma comutação, uma troca qualquer, porque às vezes, dependendo dos casos, pode ser dado um perdão, uma coisa rara, não é? Mas depende dos casos. Um outro professor de universidade, uma professora de sociologia, Hala Mansur, professora de sociologia da Universidade de Benha, aqui no Egito também, disse ao jornal Al Monitor que, nesse caso, transmitir a execução no ar, ou mesmo até partes dela, não vai impedir outros crimes. Esse foi um caso especial e não é comum na sociedade egípcia. Não é comum. É verdade que o crime foi hediondo, que chocou os egípcios, mas isso não exige uma medida extrema como a transmissão da execução como meio de dissuasão. Ou seja, não é legal para ela, a opinião dos dois que eu acabei de citar, não é por aí que a pessoa vai deixar de cometer um crime. Não é porque ela vai ver uma execução na televisão que isso é matemático, que você não vai cometer mais crime por causa do medo. A decisão foi emitida rapidamente para tranquilizar um pouco a sociedade, porque o pessoal estava tão abalado aqui que eles queriam logo o julgamento. Então a decisão foi emitida muito rápido para tranquilizar o povo, né? E garantir que o criminoso não escaparia da justiça. Então o assassinato, porque alguns até conseguem fugir, né? O assassinato, ele produziu uma das sentenças mais rápidas, uma das sentenças de pena capital mais rápidas, então, do Egito, ocorrendo apenas alguns dias após a prisão do réu. Foi uma coisa de semanas, nem isso, dia 20, dia 8 dias, né, mais ou menos. Então, a transmissão de cenas de violência e execução só vai alimentar e alimentaria mais a violência. Não vai alimentar, não limitar. Essa medida seria mais adequada para crimes frequentes, como estupro, por exemplo, dizem eles, e principalmente no caso de crianças. Nesse caso, isso pode ser um impedimento para certos crimes semelhantes que podem acontecer no futuro. Assim diz a socióloga, não é? Mas o caso de Nayara é um incidente isolado. Feminicídios de alto perfil provocaram uma indignação generalizada no Egito nos últimos meses, gente. Em junho, o assassinato da apresentadora de televisão, Shaimeh Gamal, gerou polêmica no país. Seu marido, um alto funcionário judicial, foi preso. Olha que ele era funcionário judicial. Ele foi preso após uma denúncia de um cúmplice que confessou ter participado do crime da sua própria esposa. Então é assim, aumentou bastante certos casos. Quase 8 milhões de mulheres egípcias foram vítimas de violência cometida por seus parceiros ou parentes, ou por estranhos em espaços públicos, de acordo com uma das pesquisas das Nações Unidas realizadas em 2015. Isto é lá de 2015. Eu tenho visto que as coisas têm dado uma melhorada, mas com a pandemia voltou a acontecer
que as pessoas estão estressadas, que as pessoas estão intolerantes, que não se sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, e aqui não deixa de ser diferente, mas graças à lei pesada talvez haja um pouco menos ou menos visível, e normalmente acontece mais dentro do próprio seio familiar. E é isso por hoje. Deixem nos comentários o que vocês acham. Deve transmitir na televisão ou não? Vocês acham que isso vai diminuir a criminalidade, que isso vai ajudar? E a pena capital será um marco na história que deve continuar, que outros países devem sequer implementar? Digam aí nos vossos comentários, eu gosto de saber a vossa opinião. Muito obrigado por hoje, é só. E eu volto para dizer se foi transmitido ou não. Aqui, para vocês estarem sempre informados. Não deixem de seguir Além das Pirâmides, Instagram, Facebook e também agora no blog. Eu deixo aqui no link o link do blog na descrição para vocês lerem, para quem gosta de leitura também. E ali vocês têm coisas diferentes dos vídeos e do dia a dia. Cada plataforma é diferente. Outra coisa que eu queria dar aqui para vocês é, quem quiser falar comigo, manda direct no Instagram. É muito raro eu estar no Facebook, porque o Facebook ele conecta com o Instagram, que são a mesma empresa. E então tudo que eu coloco no Instagram, ele vai para o Facebook imediatamente. Mas eu não estou lá vendo sempre as mensagens. A maior parte das mensagens vai para o direct, e algumas eu só vou ver muito mais tarde. Então quem quiser falar comigo é mandar direct lá no Instagram. Fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo vídeo.